sobre saúde a partir de agora. Vamos falar sobre infecção urinária, né, que é causada por bactéria e é muito comum, sendo aí relatados mais de 2 milhões de casos todos os anos no Brasil. E normalmente acomete aí mais quem? Frequentemente nós mulheres, né? Homens também, mas são mais, né? São menos. Porque isso acontece? Eu não sei, mas a gente vai tirar as nossas dúvidas já com o nosso urologista de hoje, que é o Dr. Rafael Morato, e ele vai falar mais sobre esse assunto. Então, manda a tua dúvida, manda a tua pergunta através do nosso WhatsApp a partir de agora, tá bom? Dr. Rafael, tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Marília. Bom dia, Paraíba. Mais uma vez aqui. Já virei sócio. É verdade, viu? E vamos trazer informação para as pessoas que estão em casa. Vamos embora. Vamos lá. O que é a infecção urinária? Só explica novamente para o pessoal que está em casa. A gente já falou outras vezes esse assunto, mas é sempre bom relembrar, né, para as pessoas que estão em casa. Às vezes sente o sintoma, mas não sabe o que é. Então explica o que seria essa infecção urinária. A infecção urinária é a contaminação de algo do trato urinário, ou seja, da bexiga, do rim, por uma bactéria. E ela geralmente causa sintomas como a ardência para urinar, aquela vontade de ir no banheiro que a pessoa vai de instante em instante e quando vai no banheiro às vezes nem sai aquele xixi todo, é só um pouquinho. Isso no caso das cistites, que é a infecção da bexiga, e no caso das infecções renais, já é um caso geralmente mais grave, chamado na medicina pielonefrite, e vai desde quadros que a gente pode tratar com medicações em casa até quadros que necessitam de internação hospitalar. O que causa essa infecção? Muita gente fala, falta de água. Você não toma muita água, aí você acaba tendo infecção urinária. É só falta de água? Ou não? É uma excelente pergunta. Não é só a falta de água. Existem vários fatores que contribuem para que haja infecção urinária, que vão para a infecção urinária, desde a falta de água, até questões relacionadas à higiene, à própria idade, por exemplo, mulheres mais velhas, você que está em casa, que já entrou na menopausa, percebeu que existe, por exemplo, um ressecamento ali da vulva, da parte urinária, do órgão sexual. Então, isso faz com que também seja um outro fator para a infecção urinária. Até situações que diminuem a imunidade, como, por exemplo, estresse, como, por exemplo, outras doenças que não têm nada a ver com a parte urinária, isso pode diminuir a imunidade e facilitar para que as pessoas tenham infecção urinária. O que é que faz com que piore a infecção urinária? Principalmente é o fato de não identificar e não tratar. Infecção urinária, ela é causada por bactérias. Consequentemente, o tratamento dela deve ser realizado com antibióticos e esses são prescritos por um médico. O que eu mais me deparo na minha prática clínica são as mulheres que acreditam, não, eu acho que vai passar, eu vou tomar mais água, vou esperar mais um tempinho. Então, diante desses sintomas que eu citei inicialmente, a primeira conduta, a primeira medida, sem dúvida, é procurar uma assistência médica. Vamos lá, exame para detectar, né, a infecção urinária. Seria só o exame de urina? O exame de urina, o exame de urina normal, que é o que a gente chama rotina de urina, o sumário de urina que as pessoas chamam, ele dá uma informação geral que com a experiência a gente pode identificar que ali é provável que tenha uma infecção urinária, que haja, mas o exame que confirma, Marília, é a urocultura. É quando a gente pega um pouquinho daquela urina, leva para um laboratório, aquele laboratório vai fazer teste de esperar aquilo ali semear, que a gente chama, e identificar qual bactéria surge. Na grande maioria das vezes, a bactéria é uma bactéria comum, que todo mundo tem, que inclusive é muito comum no trato digestivo, e pela proximidade ali da região do períneo, do reto, com a parte urinária, é mais provável que seja ela a causadora. Isso explica também porque as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens, muito mais, como você citou no início aqui da nossa conversa. Porque o canal por onde sai o xixi da mulher, ele é muito curtinho, ele tem 2,5 cm. Já no homem, o canal, que chama uretra, ele é bem mais longo, é aquele canal que passa por dentro do pênis. Então, a bactéria, para percorrer aquele pequeno espaço, é muito mais fácil. É verdade. Criança também pode ter infecção urinária? Sim. As crianças, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, elas têm, uma faixa etária aí onde tem uma maior probabilidade de ter infecção urinária. Inclusive, é uma das faixas etárias onde se equiparam meninos e meninas com a mesma taxa de infecção urinária praticamente durante a vida, a segunda infância, vida adolescência, vida adulta,
praticamente em todas as faixas as mulheres têm mais chance de ter. Como é que é feito o tratamento? Existe tratamento caseiro, doutor? Que a pessoa possa estar fazendo em casa sem ter que tomar medicações? Ou tem que ser com medicações? Diante do quadro de infecção urinária comprovado, deve ser tratado com medicação, sem dúvida. Então, o remédio caseiro, o chá, o excesso, a água em excesso ou o suco de determinada fruta, eles não ajudam. Depois que a pessoa tem... Existem casos, Marília, onde as mulheres, principalmente mulheres, têm infecção urinária de repetição. Para esses casos, existem medidas que podem ajudar em casa a evitar a infecção urinária. Aí sim. E aí eu cito como exemplo, como você bem falou, uma ingestão de uma maior quantidade de água, as mulheres evitarem calcinhas de lycra ou mesmo utilizar durante muito tempo tampões vaginais ou absorventes, é um exemplo. Roupas muito apertadas. Roupas muito apertadas podem gerar essa mesma situação. E tem uma frutinha nos Estados Unidos chamada cranberry, né, que no Brasil a gente não tem essa fruta, mas se vende o extrato dessa fruta, que a gente já sabe que ela pode promover uma proteção a mais, impedindo ou diminuindo o número de infecções urinárias. Obviamente que tem um número de pessoas para quem isso funciona e a recomendação é que ela seja indicada realmente pelo seu médico que acompanha, muito mais quando as pessoas têm infecção repetida. Como é que é o tratamento para as mulheres que estão grávidas? Muitas mulheres grávidas, elas geralmente têm infecção urinária, né, doutor? Como seria o tratamento para esse caso? As grávidas, elas são uma população de fato especial para a gente. Por quê? Porque a infecção urinária na grávida, ela está relacionada com o trabalho de parto prematuro, ou seja, com a chance mais precoce desse bebê vir ao mundo, muitas vezes antes do que ele estava preparado para chegar aqui entre nós. Então, toda mulher grávida que apresenta, que faz um exame de urina, que apareceu bactéria, ela deve ser tratada o quanto antes. Então, deixa eu te perguntar outra coisa, doutor. Me perdi agora. O El aqui veio mexer meu ponto, gente. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Com a questão da infecção urinária. Tem gente que tem repetitivas vezes, né? Tem agora, daqui a um mês, 2 meses, vem de novo a infecção urinária. Isso é porque não faz o tratamento adequado? Não. Muitas vezes o tratamento até é adequado, mas essa pessoa, ela possui alguma condição de imunidade, alguma condição física, outras doenças que possibilitam que ela tenha infecções de repetição. Para isso, é necessário fazer um acompanhamento e, por vezes, não é só um tratamento como o da infecção urinária aguda. Por exemplo, se você tiver infecção urinária hoje, vai fazer um tratamento de 5, 7 dias, 3 dias e vai resolver. Nesses casos, muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento preventivo que pode demorar, inclusive, vários meses. Me diga uma coisa, existe algum tipo de outro tipo de doença que possa confundir com a infecção urinária? Uma outra coisa que confunde as dores? Existem várias doenças que podem fazer com que nós tenhamos esse tipo de confusão. Eu vou citar algumas delas, por exemplo, endometriose, algumas famosas aí, como por exemplo a Anitta, recentemente operou de endometriose, trouxe à tona esse tema e realmente é uma situação que diminui a qualidade de vida de muitas mulheres e quando acomete a bexiga, quando passa ali perto da bexiga, ela pode causar sintomas de infecção urinária. Existe uma doença chamada síndrome da dor pélvica, que são pessoas que têm dores crônicas na região da bacia, que também tem esse tipo de sintoma. Existe uma doença chamada cistite intersticial, que é muito parecido com uma infecção urinária, mas não tem bactéria. Todas as vezes que a pessoa faz a cultura dá negativa. E também tem os casos que tem infecção urinária, mas não é propriamente da infecção, como, por exemplo, cálculos renais. Causa infecção de repetição, mas existe uma causa ali que a gente precisa resolver aquele cálculo renal para que a pessoa pare de ter infecção. Existe uma diferença entre a infecção urinária e infecção nos rins? Sim, é uma grande diferença, inclusive de gravidade. A infecção urinária é algo bem comum e tratado de forma bem mais tranquila na grande maioria das vezes. A infecção renal, ela sempre requer uma atenção e tem um potencial considerável de se tornar um quadro grave. Certo. Dizem que chá é bom.
Existem alguns chás aí que são bons para infecção urinária, tipo cavalinha, o granberry que você falou, outros chás assim, são bons? Atualmente, não existe nenhuma comprovação científica que a gente pode dizer, ó, tome esse chá que ele vai te proteger ou te ajudar, mas naturalmente essas perguntas são muito comuns no nosso consultório e o que orienta é chá, é água, é hidratação e se você tem o hábito de tomar chá, se você gosta de tomar chá, fique à vontade, é uma forma também de hidratação. É transmissível? Não, é também outra dúvida muito comum. Tipo assim, às vezes a mulher fica, nossa, será que eu vou passar para o meu parceiro essa infecção urinária? Isso é muito comum, inclusive a pergunta ao contrário também. Será que eu contraí do meu parceiro essa infecção urinária? Então, principalmente essa pergunta vem porque muitas mulheres apresentam sintomas de infecção urinária após terem relações sexuais no dia seguinte ou no final do dia e não tem nenhuma relação. Na verdade, não tem nenhuma transmissão, mas relação tem sim. O ato sexual, ele pode sim, para as mulheres que têm uma maior facilidade para ter infecção urinária, ser o gatilho que faz com que ela aconteça. Pessoas que têm a bexiga baixa, por exemplo, doutor, essa pessoa ela tende a ter uma probabilidade maior de infecção urinária? A bexiga tem gente que às vezes dá um espirro já desce urina, que é também outra coisa, né? Isso. Que é outra causa também que exatamente. a pessoa tem que estar tratando. Que gera realmente muita confusão. É muito comum as pessoas chegarem com essa confusão lá no consultório também. Então, a bexiga baixa, por exemplo, é quando a mulher perdeu a capacidade de segurar a vagina, perdeu a capacidade de segurar a bexiga e ela tem um prolapso, ou seja, a bexiga ela faz uma pressão para dentro da vagina e ela tem uma sensação de bola na vagina. É difícil quem está em casa imaginar, mas eu sei que quem tem sabe que é exatamente essa sensação que eu estou falando. E o quadro de quem tosse, espirra e perde xixi, que também é muito comum, mesmo em mulheres jovens que tiveram gestação, 1 2 gestações, isso pode acontecer, isso chama incontinência urinária de esforço. Ambas as condições, elas têm realmente uma maior chance de ter infecção urinária de repetição, especialmente a bexiga baixa, que na medicina a gente chama cistocele, mas essa tem bem mais chance. Quem tem incontinência de esforço também, porque acaba que está tudo úmido ali o tempo todo, acaba que sempre tem um pouquinho de xixi no canal da urina, que chama uretra, e isso possibilita infecções. Vamos lá, eu tenho tanta pergunta para fazer, mas a gente já está quase finalizando. Rai, peraí, só um minutinho. Outra coisa, depois da relação sexual, né? Você tem que urinar para evitar a infecção urinária? É uma boa prática. É algo que pode ajudar, sem dúvida. Outra coisa que as mulheres pensam, às vezes, que vai evitar é quando elas usam aquelas duchinhas do banheiro. Aquelas duchinhas, elas jogam água com alta pressão na vulva e pode facilitar a entrada de água, de bactérias, então não é uma recomendação. Agora tem gente que guarda muito xixi, segura muito o xixi, né? Tipo assim, tô aqui, eu tô com vontade de ir ao banheiro, mas aí eu não vou agora, vou daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Enfim, fico guardando, ou passo a noite todinha guardando para de manhã. Isso também pode causar infecção urinária? Também. A vontade, quando você tem aquela vontade no banheiro, o ideal é que vá porque logo. A urina parada, ela é meio de cultura para bactérias e pode, sem dúvida, facilitar que haja infecções de repetição. Existem alguns problemas na medicina onde a pessoa não tem a capacidade de eliminar toda a urina quando faz xixi. E essas pessoas, elas têm, sem dúvida, muito mais chance de infecção urinária e acabam vindo para a gente com muito mais chance de infecção. E o tratamento é fazer com que elas parem de reter urina. Quem tem cálculo renal pode causar também a infecção urinária? Tipo assim, uma pessoa que tem um cálculo, ele pode vir a causar a infecção urinária? Sem dúvida. O cálculo renal, por conta das pedras, né? Seria isso? No geral, um dos motivos que o cálculo renal pode fazer isso é por deixar a urina parada mesmo. Então, ele obstrui a passagem do xixi, ela fica parada e pode gerar infecção urinária. E, por um outro lado, existe um tipo de cálculo, chamado cálculo de um nome bem estranho, chamado estruvita, que esse cálculo ele é formado por bactérias. Então, é como se dentro do rim tivesse um monte de bactéria construtora lá, fazendo o cálculo, que toma o rim inteiro. Inclusive, deixa ela com a forma de um coral, igual esses corais de praia, por isso o nome cálculo coraliforme, que a gente chama na medicina. E se ele não for completamente eliminado, existe uma chance considerável de perda do rim. Quem é obesa? Existe, assim, um fator de risco maior para quem é obeso? Sim, tanto as pessoas obesas têm maior chance de ter infecção urinária,
muito provavelmente por causa da dieta ou também porque um corpo com uma compleição maior, quem tem mais peso, consequentemente tem uma maior necessidade de água, né? Ok, doutor, eu acho que eu fiz muita pergunta hoje para você, acho que foi bom aqui, até a gente, acho que conseguiu, assim, levar para o pessoal que está em casa muita informação sobre isso, então acho que já deu aqui por hoje. Obrigada. Sem dúvida, é um prazer abrir nosso consultório aqui logo cedo no Manhã da Gente. Muito bom. Até a próxima. Obrigada, doutor. Olha só, gente, vamos um intervalo bem rapidinho, volto já, não sai daí não.